capítulo 29. Ele se divide em várias partes, né? Aceitando a crítica, é uma parte. Depois, sabedoria versus impiedade. Tem que ver alguma coisa com pobres, não é? O cuidado dos pobres. Depois, fatos sobre o tolo, o insensato, o sem noção. Aqui ainda aparecem uns versinhos do 9 até o 11. Depois, a opressão e o pobre. Você vai perceber que esse capítulo aqui fala muito sobre justiça social. Um aspecto muito importante. Não é a gente que é cristão diz assim, não, mas esse negócio aí não é para mim, não, é para todos nós. A gente faz parte, a gente vota, a gente vive nesse mundo, a gente pode opinar e não é pecado opinar, não é? No fórum certo, no momento certo, né? E tudo tem sua maneira correta de fazer, mas aqui a preocupação com os pobres é muito grande, muito grande. Depois ele coloca aqui uma parte mais educacional, né? Coloca discipulando e não destruindo, de forma nenhuma, sem destruir, mas discipular. Vamos falar alguma coisinha sobre isso. Sem revelação, sem restrição. É um texto que fala que onde não há profecia o povo se corrompe. Então, se não há profecia, se não há palavra de Deus, aí as coisas vão sair com um resultado bastante negativo. Bom, o falar impensado sempre, o provérbio está falando sobre a língua, sobre esse instrumento que pode ser uma bênção e pode ser uma maldição também. E termina falando sobre o justo e o ímpio, uma comparação. O primeiro verso aqui, 29:1, eu me lembro muito bem quando meu pai faleceu. Ele faleceu com 53 anos e ele casou bem tarde, nós éramos muito novos, eu tinha de 15 para 16 anos nessa altura, minha irmã 1 ano e meio menos, meu irmão 1 ano e meio menos da idade dela também. Todos novos, né? Adolescentes, principalmente minha irmã e eu. E este verso eu coloquei para o meu pai, sabe? Depois eu me arrependi. O homem que muitas vezes repreendido endurece a servir será quebrantado de repente, sem que haja cura. Ele morreu com câncer, deu no cérebro, nos pulmões, já comprometidos. Ele fumava muito. Eu sou um defensor tremendo de que as pessoas não fumem, né? Eu defendo, eu não sou contra o fumo, né? Eu defendo as pessoas para que não fumem. E fiz muitas palestras. E o cigarro levou meu pai, em 2 meses ele faleceu. Deixou uma vida bonita pela frente, né? Eu imagino se ele conhecesse os netos, né? Seria uma honra muito grande, mas infelizmente ele descansou. E eu não sei qual foi a decisão dele no final, só Deus sabe. Mas aqui diz, o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. As consequências das suas ações já foram tantas e tão ruins, que de repente não existe mais cura. Talvez para a doença, não é? Uma doença que esteja vivendo. Por exemplo, meu pai fumava e não podia fumar, né? Bebeu e surrou a mãe dele, e aí ele parou de beber. E não incentivava ninguém a beber, mas o cigarro ia nesse bojo. Se eu estou falando para alguém que fuma, meu querido, minha querida, gostaria de sentar com você e falar muito mais. O que é uma família sem pai? Talvez você saiba disso. Minha mãe teve 2 empregos, depois ele deixou a aposentadoria, mas ela trabalhou em 2 empregos no hospital. E por fim foi chamada para cuidar dos 2 e um terceiro setor a mais que ela cuidava. Então o hospital economizou com ela, inclusive, porque ela cuidava de lavanderia, de cozinha e de limpeza também. 3 coisas num hospital, um hospital grande. Mas ela foi uma heroína, E eu a amo muito. Ela deve estar me vendo e ouvindo aqui agora. Não foi fácil. Se você fuma, não vai acontecer comigo. Pode não acontecer, tomara que não aconteça. Mas você vai ter uma qualidade de vida inferior àquela que você poderia ter. Já falamos muito sobre a bebida aqui. Para quê? Para quê? É para ter prazer. Prazer, saia para correr. Quando a gente corre, a gente tem endorfina no corpo, dá prazer. Faça alguma coisa boa pelos pobres. Mas cuidado, não fume, não beba, não compensa. Não é porque é crente ou não é crente, está longe disso. O manual de instrução do ser humano diz que é para não beber. Agora, a gente faz o que quer, né?
Não tem jeito. Bom, mas aqui diz que quando o justo se multiplica, todo mundo vive em paz. Agora, quando os ímpios, né? Qual é o dizer aqui? Quando domina o perverso é pior que... Perverso é o que faz de propósito. Para ter poder, para angariar poder, para ter mais dinheiro, para prejudicar as pessoas. Esse é o perverso. Este é o perverso. E o perverso, ele não dirige bem. Quando ele domina, o povo suspira. Ai, meu pai, imagine um Acabe dirigindo o povo do norte, o povo de Israel. Imagina aqueles que queriam servir a Deus, de repente, cadê aqui? Entra aí uma procissão de sacerdotes de Baal. Que coisa mais maluca. Então a gente torce para que pessoas do bem, né? Pessoas do bem possam atingir estes postos para ajudar a população. Veja, vai indo de uma maneira bem de justiça social por aqui. Tem um outro aqui. O rei justo sustém a terra, mas o amigo dos impostos a transtorna. Vou tirar do povo, tirar do povo, tirar do povo, tirar do povo. O rei justo sustém a terra. Vamos pagar impostos? Eu sou a favor de pagar impostos. Claro que sou. Quem vai manter a luz ou a energia nas ruas, né? A iluminação nas ruas, o asfalto, né? O esgoto, o gás encanado? Ora, a gente tem que participar disso tudo. Né? Os carros, as estradas, mas tem que ser justo. Tem que ser justo. Se não for justo, o povo fica desbaratinado. Né? O povo fica transtornado se o assunto são os impostos. Para tirar. Mas o rei justo sustém a terra. Coisa bacana. Verso 7 diz assim: informa-se o justo da causa do pobre, mas o perverso de nada disso quer saber. Não estou nem aí se tem gente passando fome. Sabia que esta noite muita gente dormiu sem cobertor? Tá frio, hein? Sabia? Jornal. Ou tomaram meio litro de cachaça para poderem dormir e não sentirem o frio. Não é terrível isso? Famílias que não tem, estamos fazendo uma campanha aqui de cobertores. Aliás, se você quiser doar aqui para a nossa comunidade, aqui no Morumbi, não precisa, temos várias comunidades ao redor aqui. E a gente está ajudando uma. Ou participe aí na sua cidade, onde você está. É importante, é muito importante. Veja quantas coisas sobre justiça social aqui. Né? De nada disso quer saber o perverso. O perverso quer que o pobre morra, para não dar mais trabalho. Não. A palavra aqui é sábia. As relações na cidade. Os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. Nós precisamos de gente para desviar a ira. O nosso país vive um momento muito difícil. Outros países também. Mas parece que as opiniões, elas ficam acirradas. Tudo é motivo para a gente falar em política, falar em verde e amarelo, vermelho e preto. Que é isso? Que é isso? Onde é que nós vamos parar desse jeito? Complicado. Mas a gente tem que buscar homens sábios para desviar a ira. Chega de brigas. Famílias que na hora se dividem no almoço, cada um vai para um lado. Por causa dessas diferenças políticas. Não, vamos orar para que os nossos governantes tenham equilíbrio, para que a imprensa tenha equilíbrio, para que os que trabalham com saúde tenham equilíbrio, os que trabalham com educação, com segurança tenham equilíbrio. Esse é um capítulo bonito aqui de Provérbios, mas vamos andar, tem muita coisa aqui. Por exemplo, 14. Acho que tem aqui o 13 também. Vamos para o 14. O rei que julga os pobres com equidade firmará o seu trono para sempre. Justiça. Justiça social, que tem que ver muito com a mensagem do Evangelho. Eu acho muito lindo isso. Agora fala da disciplina para as crianças. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar a sua mãe. Então temos que ter um mínimo de noção, de disciplina para os nossos filhos. Porque se eles são largados, né, são
não é uma crítica aqui, até vou mudar a expressão aqui, mas se eles estão vivendo num mundo de construção e eles mesmos fazem o seu presente, o seu futuro, para onde nós vamos chegar? Onde nós vamos chegar? Vamos ensiná-los respeito para os mais velhos, respeito para as autoridades, vamos ensiná-los respeito para os pais. Vamos ensiná-los respeito para os pais. Então, se a gente tira a vara e a disciplina, não é para espancar, não é para arrebentar, é uma disciplina sem destruir, é uma disciplina para construir. Aí sim, corrige teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Olha que lindo. Vou pular aqui alguns que eu tinha marcado aqui para a gente ir para o final. Um verso bonito, né? Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse povo é feliz. Falando de nação, a nação. Aqui é a nação. Esse último capítulo aqui fala muito sobre essa questão de justiça social, de nação, de cidade e tal. Eu me empolgo com isso, que foi a área que eu me especializei. Tens visto um homem precipitado nas palavras? Agora vem sobre palavras, né? Tem visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato, para o tolo, do que para ele. Quem é precipitado nas palavras? Falei. Palavras não dão para ser. As palavras não podem ser recolhidas como a pipa, né? Recolheu, não voltam mais. Cuidado com as palavras, cuidado com as palavras. Vamos ver aqui mais um verso. Quem teme ao Senhor quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Olha que lindo. E o último verso. Muitos buscam o favor daquele que governa. Isso é uma lição para a gente, hein? Muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Você vai se fiar nas pessoas aí, porque tal servidor público, né, foi eleito pelo povo, prometeu isso e prometeu aquilo, e vai me dar. A Bíblia diz assim, muitos buscam o favor daquele que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Isso coroa todo esse assunto que nós falamos aqui, de justiça social. A justiça vem do Senhor, ela vem do Senhor. Vamos orar? Pai bondoso, abençoa o nosso país, abençoe os dirigentes, abençoe os órgãos públicos, judiciário, legislativo. Abençoe, Senhor, aqueles que estão trabalhando para administrar as cidades. Dá sabedoria para eles. Que possamos, ao orar por eles, apoiar o trabalho de respeito. Podemos não concordar com tudo, mas devemos ter respeito para que haja paz. E no momento certo, aí está o voto para resolver a questão. Mas a nossa confiança não está nestes homens e nessas mulheres. Está no Senhor. Em nome de Jesus.